O amanhecer sobre o canteiro de obras do Ecovila Imperial era um cinza melancólico, misturado ao cheiro acre do concreto fresco. Dr. Fernando Almeida, engenheiro-chefe, cruzou o portão com a habitual aura de superioridade. Alto, vestindo um colete de segurança de alta visibilidade que parecia ter saído de uma capa de revista, ele olhava o canteiro como um monarca inspecionando seus súditos. Para Fernando, os operários eram apenas vetores necessários para transformar seus cálculos em realidade. Naquele dia, um novo rosto chamou sua atenção. Daniel Silva. Daniel não era como os outros. Chegou com a calça de brim lavada, um par de luvas novas e um olhar que parecia absorver cada bloco, cada ferragem. Tinha 25 anos, mas a expressão séria lhe dava a maturidade de quem já havia carregado muito mais peso do que tijolos. O mestre de obras, seu Nilo, um veterano de mãos calejadas e poucas palavras, apresentou-o rapidamente. Seu Nilo, esse é o Daniel. Começa hoje como ajudante de pedreiro. É novato, mas parece ter vontade. Fernando mal olhou para Daniel. Estava ocupado revisando um pilar no setor leste, uma área crítica que exigia precisão milimétrica na amarração do ferro. Ele notou Daniel parado, apenas observando a fundação. Não está gostando do que vê, novato? Perguntou Fernando com uma ironia fina, parando a inspeção. Daniel, sem se intimidar com o tom, respondeu com a humildade estudada. Com licença, doutor. Estou tentando entender a amarração do vergalhão no canto. Parece-me que a bitola utilizada está um pouco subdimensionada para o peso de cálculo no quinto pavimento. O silêncio caiu como uma tonelada de concreto. Os operários próximos pararam o trabalho, esperando o espetáculo. Subdimensionada? Um ajudante recém-chegado, sem diploma visível, ousava questionar o cálculo estrutural de um engenheiro-chefe. Fernando soltou uma risada gélida, tirando os óculos de sol. Olha só, Nilo, nosso ajudante de pedreiro fez um curso de pós-graduação em resistência dos materiais no caminho para cá. Deixe-me explicar, garoto. Eu trabalho com o software mais caro do mercado. E o coeficiente de segurança que eu usei aqui é o dobro do mínimo exigido. Seu olho de pedreiro não se compara a um cálculo de engenharia. Ele se virou para a equipe e fez a humilhação ressoar. Se cada um que vier aqui com uma teoria de boteco questionar a planta, a gente não termina essa obra nunca. Vai pro seu canto, novato. Pega a pá e faz o que te mandarem. Deixe a engenharia com quem tem a caneta. O comentário sobre a caneta, o poder de assinar o projeto, gerou risos contidos. Daniel sentiu o rosto esquentar. Ele apenas balançou a cabeça em aceitação, pegou sua pá e seguiu para a área de mistura de cimento, a área mais suja da obra. Ele não revidou com palavras, mas por trás da postura submissa, seus olhos brilhavam com uma determinação fria. Ele não estava ali para debater, mas para observar. Naquela noite, enquanto Fernando jantava em um restaurante de luxo, Daniel estava debruçado sobre um pequeno caderno, anotando as especificações da amarração de ferro do setor leste. Ele desenhou, calculou à mão e conferiu as normas. A subdimensão que ele notara era real, e ele sabia que a falha não estava no software, mas em uma variável de terreno que Fernando havia ignorado nos seus gráficos coloridos. Daniel guardou o caderno e sorriu discretamente. A humilhação havia acendido algo que estava adormecido. Os dias se transformaram em semanas. Daniel se tornou a sombra silenciosa da obra. Cumpridor de suas tarefas, nunca reclamava, mas sua verdadeira função parecia ser a de um observador invisível. Ele não era lerdo, era metódico. Fernando, no entanto, continuava sua rotina de arrogância. Ele usava Daniel como exemplo do que um profissional não deveria ser. Viram o Daniel? Silencioso, só segue ordens. É o ideal. Pensem menos e trabalhem mais, ele dizia, sem saber a ironia de suas próprias palavras. Enquanto Fernando discutia detalhes de acabamento e design de interiores com os arquitetos, Daniel estava na lama, medindo, conferindo e, o mais importante, anotando.
O problema no setor leste, que Daniel havia notado, estava crescendo silenciosamente. O terreno, geologicamente instável devido a um antigo lençol freático, estava saturado com chuvas recentes. O solo de aterro, argiloso e pobre, estava cedendo sutilmente sob o peso crescente da estrutura. As primeiras fissuras, finas como um fio de cabelo, começaram a aparecer no concreto de cura lenta, exatamente na base do pilar subdimensionado. Daniel tentou avisar o mestre de obras, seu Nilo, que desta vez o ouviu, mas com ceticismo. Daniel, é só o recalque normal de assentamento. Fernando fez o sondagem, tá tudo ok, disse Nilo, batendo no concreto. Não, seu Nilo, não é assentamento. O solo está empurrando para cima em um ponto e cedendo em outro. O escoramento da laje no terceiro andar vai cair se esse pilar não aguentar a tensão da torção. Daniel sussurrou, mostrando as pequenas anotações e desenhos no seu caderno. Nilo olhou para os rabiscos, para o chão rachado e para o pilar ameaçador. Ele não confiava no engenheiro, mas confiava menos ainda na ousadia de um novato. Olha, garoto, se você estiver errado, perde o emprego. Se você estiver certo, o Fernando te demite por insubordinação. Fica quieto. Não é sua briga, mas Daniel sabia que era a briga de todos. Ele sabia que o prazo de entrega estava apertando e que Fernando planejava concretar a laje do 5º andar na próxima semana, aumentando o peso da estrutura em um momento crítico. Naquele mesmo dia, durante a inspeção de rotina, Fernando, apressado, passou pelo setor leste sem sequer parar. Daniel estava com uma trena, simulando uma medida. Ainda com suas medições, Daniel. E zombou Fernando. Você vai perder mais tempo com essa trena do que construindo. Eu sou pago pelo meu cérebro. Você é pago pelos seus braços. Entendeu a diferença? Daniel levantou a cabeça. Pela primeira vez, sua voz não tinha a humildade habitual, mas um tom seco e profissional. Entendi, doutor. Eu só não quero que o seu cérebro e os meus braços sejam pagos para construir um problema. Fernando o olhou de cima a baixo com um desprezo olímpico e seguiu em frente, rindo com o capataz. Daniel apertou a trena na mão e olhou para o céu. Sabia que teria que agir sozinho, e o momento da humilhação final, do engenheiro arrogante, estava se aproximando mais rápido do que qualquer cálculo poderia prever. O segredo que ele guardava estava prestes a ser a única coisa que salvaria Fernando de si mesmo. O dia da vistoria da seguradora e da diretoria chegou sob um sol implacável. Dr. Fernando Almeida estava no auge da sua exibição. Ele havia preparado um tour impecável pelo canteiro, desviando a comitiva das áreas problemáticas e focando em maquetes virtuais e prazos milagrosos. O ápice da visita seria a área do setor leste, onde ele apresentaria a robustez do pilar central. Daniel foi instruído a trabalhar em um setor oposto, longe dos holofotes. Mas ele não conseguia se concentrar. As fissuras no pilar leste haviam se alargado durante a noite. O escoramento de madeira do terceiro andar, que sustentava o peso da laje superior, estava rangendo, e uma das vigas de ferro parecia levemente torcida. A concretagem do 5º andar, marcada para amanhã, seria a gota d'água. Quando a comitiva chegou ao setor leste, Fernando, sorridente, começou sua performance. E aqui, senhores, temos a prova da engenharia de ponta. Este pilar suportará. Nesse exato momento, Daniel, ignorando os olhares de pânico de seu Nilo, atravessou a fita de isolamento. Não estava sujo de cimento. Havia limpado as mãos, mas suas roupas ainda eram as de um trabalhador braçal. Com licença, doutor Almeida, diretores, Daniel disse, sua voz ressoando no silêncio que se fez. Sugiro que ninguém fique parado muito tempo sob este pilar. Fernando explodiu em fúria silenciosa, o rosto vermelho. Você de novo, Daniel. Chame a segurança, Nilo. Quem autorizou esse teórico do tijolo a interromper a vistoria? Um dos diretores, um homem mais velho e de olhar astuto, levantou a mão para acalmar Fernando. Calma, doutor Almeida. Vamos ouvir o rapaz. Ele parece preocupado.
Daniel ignorou Fernando e se dirigiu apenas ao diretor. Senhor, a amarração interna do vergalhão deste pilar está comprometida. Há uma falha no cálculo de tensão por cisalhamento devido à instabilidade do lençol freático, que o Dr. Almeida não considerou. A drenagem é insuficiente e a concretagem de amanhã fará o pilar ceder. Se ceder, a laje do terceiro andar cai. O diretor ficou sério. Chamou um técnico da seguradora, que se ajoelhou e testou a fissura. Um leve som-oco soou. O técnico se levantou pálido. Dr. Almeida, o rapaz pode estar certo. O recalque é incomum. A falha é estrutural e está no ponto cego do projeto, onde a tensão de torção é máxima. O choque correu pela comitiva. Fernando estava em estado de negação, gaguejando sobre softwares e aprovações. O diretor, sem perder tempo, perguntou a Daniel: "E qual é a solução, rapaz?" "A demolição não é uma opção agora." Daniel abriu seu caderno. "Não é preciso demolir, mas é urgente. É preciso aliviar a carga imediatamente com contraventamento provisório. E para o pilar, é necessário aplicar uma técnica antiga, o cintamento armado triplo na base e reforço com manta de fibra de carbono nas vigas adjacentes para redistribuir a tensão." Uma solução de emergência. Fernando, tentando desesperadamente retomar o controle, tentou ridicularizar. Cintamento armado triplo? Isso é técnica de 1950. Estamos na era do BIM, Daniel, não na idade da pedra. Não o escutem, ele está... O diretor o cortou. Dr. Almeida, se o pilar cair, não haverá BIM que nos salve. Eu não me importo se é 1950 ou 2050. Se salvar a obra, fazemos. Ele se virou para Daniel, impressionado com a precisão e a técnica. Rapaz, onde você aprendeu isso tudo? Daniel olhou diretamente para Fernando, que estava lívido de vergonha. A multidão, antes risonha, agora olhava para o engenheiro com desprezo e para Daniel com admiração. O jovem suspirou, fechou o caderno e finalmente revelou o seu segredo. O momento do verdadeiro motivo de sua presença na obra havia chegado. O diretor repetiu a pergunta, exigindo a resposta. Onde você aprendeu isso, Daniel? Quem é você? Daniel manteve o olhar fixo em Dr. Fernando Almeida, que tremia de humilhação. Senhores, Daniel começou, sua voz ecoando com uma autoridade que nunca havia exibido. Meu nome não é apenas Daniel Silva, pedreiro novato. Ele tirou as luvas e estendeu a mão limpa para o diretor. Sou o Dr. Daniel Silva. E a técnica que mencionei é parte da minha tese de doutorado em engenharia civil. Estudei a fundo os pontos cegos de fadiga estrutural em solos de aterro. A comitiva e os operários ficaram em completo choque. Seu Nilo deixou cair o capacete. Fernando cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Daniel continuou. Sua explicação não era um ataque, mas uma constatação. Eu não estava aqui para ser pedreiro. Dr. Almeida, estou aqui como pesquisador de campo da construtora matriz, sob um acordo de sigilo com a diretoria, para avaliar a discrepância entre o projeto executivo e a realidade do canteiro, e para entender o porquê de nossos melhores engenheiros estarem falhando na aplicação das nossas próprias normas de segurança. Ele apontou para Fernando. Eu questionei seu cálculo no primeiro dia, Dr. Almeida, porque ele estava incorreto. Minha humildade era um disfarce para observar a cultura de trabalho. E o que eu vi foi um desprezo pela experiência do chão, uma confiança cega no software e, acima de tudo, uma arrogância que quase causou um desastre. O diretor se adiantou e confirmou a história de Daniel. Daniel Silva é, na verdade, o professor Dr. Daniel Silva. Ele aceitou nosso pedido para se infiltrar e expor as falhas de gestão de campo. Infelizmente, o relatório dele já está com a diretoria. A falha não está no chão, está no planejamento e no tratamento dispensado à equipe. Ele nos salvou de uma catástrofe estrutural e financeira. Fernando, em prantos, tentou se desculpar, mas ninguém o ouvia. Sua carreira, construída sobre o orgulho, desmoronou mais rápido do que qualquer pilar. No final do dia, ele foi dispensado e retirado da obra,
sem direito a protesto, substituído pelo mestre de obras, seu Nilo, que foi promovido temporariamente. Daniel, agora, sob seu verdadeiro título, supervisionou o trabalho de reparo de emergência. Ele trabalhou lado a lado com os operários que antes riram dele e ensinou a eles, na prática, a técnica antiga do cintamento armado triplo. Ele não se gabou, mas conquistou o respeito que era devido ao seu conhecimento e, mais ainda, ao seu caráter. A obra foi salva pela coragem silenciosa do novato e pelo verdadeiro motivo de sua presença: provar que a humildade e a experiência são os pilares mais fortes da construção e que o maior erro de um engenheiro é subestimar o homem que carrega o tijolo. O Dr. Daniel Silva provou que, por vezes, a lição mais valiosa de uma carreira vem disfarçada de ajudante, com uma marmita na mochila e uma pergunta na ponta da língua. O silêncio que se seguiu à revelação do Dr. Daniel Silva era mais pesado que qualquer viga de concreto. Não era o silêncio da surpresa, mas da humilhação absorvida. Dr. Fernando Almeida não havia sido apenas envergonhado. Ele havia sido desmascarado na frente de todo o canteiro e da alta cúpula da construtora. Sua autoridade, antes baseada em um diploma e uma postura arrogante, desintegrou-se em um instante. Fernando ficou pálido, cambaleando. Seu rosto, antes rígido e confiante, agora era uma máscara de negação. E isso é um absurdo. Uma armação. Billy gaguejou, apontando um dedo trêmulo para Daniel. Esse homem está inventando. Ele tem que provar. Onde estão os documentos? O diretor que presenciou a cena, Dr. Ricardo Menezes, um homem com décadas de experiência em supervisão de obras, não perdeu a calma. Ele estendeu a mão para um dos seguranças da construtora. Tragam a pasta Projeto Aurora, que está no meu carro. E, Fernando, a prova é o laudo que o Dr. Silva já enviou. Não precisamos de mais show. O que precisamos agora é de ação. A pasta chegou em segundos. Menezes abriu-a e exibiu para Fernando e para o restante da equipe que se aglomerava em volta, ansiosa por cada detalhe do drama. Dr. Daniel Silva não é apenas um pesquisador. Ele é o novo diretor de inovação em segurança estrutural da Matriz. Ele se voluntariou para esta missão de campo, disfarçado, porque notamos que as falhas estavam se concentrando em projetos supervisionados por engenheiros que dependem exclusivamente de softwares e ignoram a prática empírica. Ele fez uma pausa dramática. Seu relatório, Fernando, detalha 4 falhas críticas de projeto no setor leste, incluindo o erro de subdimensionamento do vergalhão, a falha no escoamento pluvial e, o mais grave, a negligência em relação ao lençol freático, algo que um engenheiro com menos de 1 ano de formação de campo teria notado. O golpe foi fatal. A palavra negligência pairou no ar. Fernando não podia mais se defender com o diploma. O Dr. Daniel Silva tinha um, e o usava com a autoridade da humildade e da verdade. A lição amarga de Fernando tentou, desesperadamente, argumentar que era apenas um erro isolado, que o estresse do prazo o havia distraído. Mas sua voz não passava de um sussurro patético. Ele olhou para Daniel, o homem que ele havia ridicularizado por usar uma simples trena e um nível de bolha de madeira, e viu a diferença entre a competência teórica e a sabedoria prática. Daniel, por sua vez, não demonstrou triunfo. Sua postura era de um profissional que lamentava uma tragédia evitada por pouco. Ele sabia que a humilhação de Fernando era a consequência inevitável de sua própria arrogância, não um ato de vingança. Dr. Almeida, disse Daniel, com uma calma desarmante. A engenharia é uma ciência exata, sim. Mas a construção é uma arte que exige respeito pela matéria-prima e por quem a manuseia. Seu erro não foi o cálculo. Foi a presunção de que o diploma o colocava acima da realidade do terreno. O chão fala, e o pedreiro é quem escuta. A intervenção de Menezes foi rápida e decisiva. Ele chamou seu Nilo e o capataz para uma reunião urgente. Fernando foi instruído a empacotar seus pertences.
Ele não foi apenas demitido, mas sua licença de atuação seria revisada pelo conselho, com base nas provas apresentadas por Daniel. Enquanto Fernando deixava a obra, carregando sua pasta fina e seu tablet, ninguém ousou rir. O clima era de introspecção. Todos ali haviam sido cúmplices do desprezo, rindo das piadas de Fernando. A saída do engenheiro arrogante serviu como um espelho para a própria cultura tóxica daquele canteiro. A transição do comando com, a crise instalada e a concretagem do quinto andar suspensa. O canteiro precisava de um novo líder. Dr. Menezes fez o anúncio oficial. O Dr. Daniel Silva assume, a partir deste momento, a supervisão técnica da obra. E junto dele, o mestre Nilo passa a ser o novo gerente de campo. Acabou a era da caneta que despreza a colher. A partir de agora, o projeto avança com base na integração da teoria e da prática. O anúncio foi recebido com um misto de alívio e surpresa. Pela primeira vez, seu Nilo, o mestre de obras que dedicou a vida à construção, recebia o reconhecimento formal de sua sabedoria. Ele, que havia sido apenas uma extensão das ordens de Fernando, agora tinha o poder de decisão no campo. Daniel, em seu novo papel, agiu imediatamente. Ele não se mudou para o escritório climatizado de Fernando. Ele permaneceu no canteiro, trocou seu colete de alta visibilidade por um mais discreto e começou a liderar as obras de reforço ao lado da equipe. Seu primeiro ato foi derrubar as barreiras invisíveis. Ele convocou todos os operários. "Eu não estou aqui para ser o novo doutor arrogante", ele disse, falando alto e claro, sem o uso de microfone. "Eu voltei ao básico para entender onde a nossa engenharia estava falhando. E ela falhava em escutar vocês. A técnica do cintamento armado triplo é antiga, mas é a mais segura para o que precisamos. Eu preciso que vocês, que têm a mão, que sentem a trepidação do concreto e o cheiro do solo, trabalhem comigo. A minha tese de doutorado é a prova de que a experiência de vocês tem valor científico. Não há software que substitua um bom prumo, uma trena bem calibrada e o instinto de quem passou a vida na obra. Ele distribuiu cópias simplificadas dos planos de reforço, não com a frieza de um chefe, mas com a atenção de um professor. Ele se ajoelhou na terra para explicar o novo sistema de drenagem, discutindo com os serventes onde o ângulo seria mais eficaz. O clima na obra mudou radicalmente. Onde antes havia sarcasmo e medo, agora havia colaboração e um respeito mútuo, silencioso e profundo. Daniel não pedia favores, ele pedia conhecimento. E ao valorizar a sabedoria de cada um, ele não apenas salvou o pilar do setor leste, mas reconstruiu a confiança de toda a equipe. Seu Nilo, ao seu lado, era a ponte perfeita entre a teoria de Daniel e a execução no campo. O mestre, antes hesitante, agora era um líder confiante, reconhecido por Daniel como o verdadeiro guia da obra. O capítulo 5 termina com a cena de Daniel e seu Nilo, lado a lado, assinando a ordem de serviço para a nova concretagem, simbolizando a união perfeita do conhecimento. As semanas seguintes foram dedicadas a uma intensa reengenharia de processos no canteiro. Sob a liderança do Dr. Daniel Silva e do gerente Nilo, a obra não apenas se recuperou do atraso causado pela crise, mas acelerou, impulsionada por uma equipe motivada e pela confiança renovada. Daniel implementou o que chamava de protocolo do olhar atento, um sistema onde os mestres e pedreiros de longa data eram obrigados a inspecionar as plantas e assinar um termo de validação antes de qualquer execução crítica. A experiência do chão se tornou formalmente a última linha de defesa da segurança. Ele não retirou a autonomia dos engenheiros, agora trabalhando sob supervisão mais rígida, mas elevou a voz do operário ao nível de um laudo técnico. A história de Daniel se espalhou rapidamente pela construtora e pelo mercado. Ele se tornou o símbolo de uma nova era, onde a excelência acadêmica precisava ser temperada com a humildade da prática. O contraponto, o destino de Fernando. Enquanto Daniel ascendia,
Fernando afundava. Ele tentou, sem sucesso, conseguir emprego em outras construtoras, mas a história de sua humilhação e as provas de negligência técnica o seguiam como uma sombra. Seu pedido de revisão de licença foi negado. O Conselho de Engenharia considerou seu comportamento e a gravidade das falhas como imperdoáveis. Ele perdeu o direito de assinar projetos. Meses depois, Daniel soube do destino final de Fernando através de um colega. Sem mais poder para liderar e com o orgulho destruído, Fernando acabou aceitando um trabalho em uma pequena empreiteira no interior. Não como engenheiro-chefe, mas como fiscal de qualidade, revisando o trabalho de engenheiros mais jovens. A ironia era cruel. Ele estava fazendo exatamente o que desprezava. Ele era obrigado a se curvar ao conhecimento prático e inspecionar cada detalhe no canteiro, sem o glamour do tablet ou do colete de marca. A arrogância o reduziu ao básico que ele tanto havia ridicularizado. O desfecho de Daniel e o legado 1 ano se passou. O Ecovilla Imperial estava finalizado, dentro do prazo e com uma qualidade estrutural impecável. A cerimônia de inauguração foi grandiosa. O diretor Menezes fez um discurso emocionado, dedicando a solidez do edifício não à tecnologia, mas à coragem de um homem. O Dr. Daniel Silva não apenas salvou este projeto, declarou Menezes diante da imprensa e da alta sociedade. Ele redefiniu o que significa ser um engenheiro em nossa empresa. Ele nos ensinou que o verdadeiro luxo na construção não é o mármore ou o design, mas a segurança e o respeito pelo trabalho de cada indivíduo. Daniel, agora um nome de peso na engenharia nacional, foi convidado a assumir a diretoria de operações e treinamento da construtora. Sua missão: replicar o protocolo do olhar, atento em todos os novos projetos e criar um programa de treinamento que incluía uma fase obrigatória de pedreiro por 1 mês para todos os engenheiros recém-formados. Ele aceitou o cargo, mas com uma condição: que o mestre Nilo fosse seu braço direito, assumindo o título inédito de consultor de conhecimento empírico na matriz, com salário de gerente. Nilo aceitou, emocionado, provando que o conhecimento acumulado ao longo de décadas vale mais do que qualquer papel. Naquela noite, Daniel, já de terno, mas ainda com o coração no concreto, deu uma última volta no setor leste, o local da sua humilhação e da sua vitória. Ele tocou o pilar que ele havia salvado. Ele se lembrou do dia em que Fernando zombou de sua teoria de boteco. Ele não estava ali para provar que a teoria acadêmica era superior, mas para provar que ela era incompleta sem a prática. Sua verdadeira lição não foi a vingança, mas a restauração do valor. A experiência de ser um pedreiro novato havia lhe dado mais credibilidade do que 10 anos de palestras em universidades. Ele havia aprendido que o maior perigo para uma obra não é a falha do material, mas a falha da escuta. Daniel sorriu. Ele havia completado seu experimento com sucesso. A máscara de cimento havia se desfeito, revelando que a humildade é o único alicerce capaz de sustentar uma grande carreira.